Quizá muitas vezes você falou com palavras que depois te feriram, palavras herdadas, palavras que não queria repetir, mas saíram quase sem pensar. Hoje, Deus quer curar essa voz dentro de você, porque cada palavra que você diz, primeiro o seu próprio coração a escuta. Tiago 3 nos lembra que a língua pode queimar, mas também pode semear vida quando recebe a sabedoria do alto. Mas antes de começar, quero te convidar a fazer algo. Um pequeno ato. Vá aos comentários, sim, agora mesmo, e escreva esta declaração. Hoje eu falo comigo como Deus fala comigo. É um ato de fé entre o seu coração e o céu. É dizer ao Pai: Senhor, levo anos falando comigo com a voz da minha mãe, com a voz da minha crítica, com a voz da culpa. Hoje quero falar comigo com a tua voz. Se ainda não fez isso, inscreva-se e ative o sininho para que todas as manhãs você possa receber a sua palavra do céu antes que o mundo fale com você. Comecemos. No Número 1, a palavra que você já disse hoje e não lembrava. Deixe-me te fazer uma pergunta antes de continuar. Quantas palavras saíram da sua boca desde que você abriu os olhos hoje? Não estou te perguntando sobre as grandes conversas, nem sobre as orações longas, nem sobre o que você disse diante de alguém importante. Estou te perguntando sobre aquelas frases pequenas que saíram quase sem permissão. O que você disse ao se levantar? O que murmurou enquanto procurava sua roupa? O que respondeu quando alguém te interrompeu? O que pensou diante do espelho? O que soltou enquanto olhava o celular? O que disse de si mesma sem perceber? Talvez você não se lembre nem da metade. E isso é o mais sério, porque muitas vezes a sua boca fala antes que o seu coração desperte. Você diz: que cansada estou, não aguento mais. De novo a mesma coisa. Nunca dá certo para mim. Ninguém me ajuda. Estou horrível. Isso não vai mudar. E segue caminhando como se nada tivesse acontecido. Mas algo sim aconteceu. Uma palavra foi semeada. Uma frase caiu dentro de você. E mesmo que você a tenha esquecido, o seu coração a ouviu. Lucas 6,45 diz: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Olhe isso com calma. A boca tira, mas o coração guarda. A sua boca não inventa do nada. Muitas vezes revela o que você tem acumulado por dentro. Por isso não basta dizer: foi só uma frase. Às vezes uma frase pequena é uma janela aberta para uma ferida grande. Às vezes o que você disse sem pensar mostra o que você carrega há anos em silêncio. E aqui não estou para te acusar. Estou para me sentar com você nesse lugar honesto onde, enfim, você pode olhar para suas palavras sem medo. Porque talvez você não tenha percebido, mas hoje você falou consigo com dureza. Você se corrigiu sem ternura. Você se olhou com desprezo. Você se tratou como se fosse um peso. E depois se perguntou por que o dia parecia tão pesado. Irmã, às vezes você não entra no dia cansada só pelo que tem que fazer. Às vezes, entra carregando as pedras que você mesma colocou na sua alma ao despertar. Uma gota de água sobre uma pedra parece não fazer nada. Cai uma vez e a pedra continua igual. Cai outra vez e não se nota mudança. Mas se essa gota cai todos os dias, durante anos, lentamente abre um espaço. Não por força, mas por repetição. Assim, trabalham as palavras dentro de você. Uma vez que você diz: não sou o suficiente, talvez pareça inofensivo. Mas 20 anos repetindo isso esculpem um caminho por onde depois caminham as suas decisões, os seus medos, as suas relações e até as suas orações. Você não vive somente pelo que te aconteceu. Muitas vezes, vive pelo curso que as suas palavras foram abrindo dentro de você. Por isso Deus não trata as suas palavras como algo pequeno. Provérbios 25:11 diz: maçã de ouro em salvas de prata é a palavra dita no tempo certo. Que imagem tão delicada! Uma palavra correta pode ser como uma joia colocada no momento exato. Pode levantar um coração. Pode fechar uma ferida.
pode devolver à alma um pouco de luz, mas também há palavras que não são joias, e sim pedras. E o mais triste é que muitas vezes não as lançamos aos outros. Nós as lançamos a nós mesmas. Pense nessa mulher que se olha no espelho pela manhã. Ainda não saiu de casa, ainda ninguém a criticou, ainda o dia não a feriu, mas ela já disse 3 frases duras a si mesma. Estou feia, estou com aparência de velha, engordei demais. E sai para enfrentar o mundo com essas 3 pedras na bolsa. Como não vai doer o dia se ela começou se ferindo antes de atravessar a porta? Como não vai se sentir pequena se a primeira voz que ouviu foi a sua, falando sem misericórdia? Hoje você não precisa mudar todas as suas palavras de uma vez. Só precisa começar a escutá-las. Antes de continuar, pare 10 segundos por dentro. Lembre-se das primeiras 3 frases que você disse ou pensou hoje. Não as maquie, não as justifique, apenas olhe para elas. Eram de ouro ou eram pedras? Não se julgue, apenas perceba. Porque o que não é percebido não é curado. E Deus não está te mostrando isso para te envergonhar, mas para te ensinar a falar consigo como alguém que também precisa de graça. A voz que você mais ouve ao longo do dia é a sua, e quase nunca você a escuta com atenção. Mas a partir de hoje, você pode começar a escutá-la. E se essa voz que você ouve o dia todo é a sua, então isso significa algo profundo. Você está sempre, sem perceber, ensinando algo a alguém. A quem? Espere. Isso vai te surpreender. Número 2. Voca é mestra de uma só discípula. Há um versículo em Tiago que muitas vezes você passa rápido, como se fosse uma porta pequena antes de entrar em uma casa grande. Você lê o capítulo 3 e a sua mente vai direto para o fogo, para o leme, para o freio do cavalo, para essa língua que pode incendiar uma floresta inteira. Mas antes de falar do fogo, Tiago coloca um aviso na entrada. E esse aviso parece dirigido apenas aos que ensinam a partir de um púlpito, aos que têm uma Bíblia aberta diante de uma congregação, aos que falam em nome de Deus diante de muitos. Mas hoje quero que você o escute de outra maneira. Quero que o escute como uma palavra para você. Tiago 3:1 diz: Meus irmãos, não vos torneis muitos mestres, sabendo que receberemos maior juízo. Observe algo com calma. Tiago não diz receberemos. Ele se inclui no aviso. Ele não escreve como alguém que aponta de longe. Ele escreve como alguém que também treme diante do peso de uma palavra. É como se dissesse: cuidado ao falar como se falar não custasse nada. Cuidado ao ensinar como se ensinar não formasse ninguém. Cuidado ao soltar frases como se não deixassem marcas. E aqui vem o que talvez você não tenha pensado. Você também é mestra. Talvez você não tenha um microfone. Talvez não ensine em uma igreja. Talvez não grave vídeos, não pregue, não lidere grupos, não tenha ninguém anotando enquanto você fala. Mas todos os dias, sem perceber, você entra em uma sala de aula secreta. E nessa sala há uma única discípula sentada. Essa discípula é você. A sua alma se senta ali todas as manhãs, com o caderno aberto, esperando o que você vai lhe ensinar com as suas palavras. Cada frase que você diz diante do espelho é uma lição. Cada pensamento que você repete enquanto lava a louça é uma lição. Cada palavra que você murmura quando ninguém te vê é uma lição. Quando você diz, não aguento mais, a sua alma anota. Quando você diz, eu sempre estrago tudo, a sua alma copia. Quando você diz, ninguém me valoriza, a sua alma guarda. E depois você se pergunta por que reage com medo, por que entra no dia com o coração apertado, por que tem dificuldade de acreditar que Deus ainda pode fazer algo novo com você. Irmã, não é que a sua alma seja fraca, é que há muito tempo ela está sentada ouvindo aulas duras. Pense em uma sala pequena. Há uma única aluna, uma carteira simples, um caderno aberto, um lápis na mão. Ano após ano, essa aluna espera a sua mestra.
E a mestra entra apressada, cansada, ferida, sem perceber o poder que tem nas mãos. Pega o giz e começa a escrever no quadro. Não sou suficiente, já é tarde para mim. Tudo dá errado para mim. Ninguém fica. Deus responde aos outros, mas a mim não. A aluna não discute, não levanta a mão, não diz, mestra, isso me dói. Apenas copia. Dia após dia copia. E um dia sai da sala e vive como se essas frases fossem verdade. Essa mestra, esse mestre é você. Essa aluna, esse aluno também. Por isso, Tiago 3:2 diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse é homem perfeito, capaz também de refrear todo o corpo. Leia outra vez por dentro. Todos tropeçamos muitas vezes. Não diz alguns. Não diz só os que não oram. Não diz só os que estão longe de Deus. Diz todos. E quando fala de alguém perfeito, não está falando de alguém sem feridas, sem lutas, sem tropeços. Está falando de alguém maduro, alguém que aprendeu a vigiar a porta da sua boca. A mulher espiritualmente madura não é apenas a que ora mais alto. Não é apenas a que conhece mais versículos. Não é apenas a que se mostra firme diante dos outros. A mulher madura é a que começa a perceber como fala consigo quando está cansada. A que reconhece quando está pregando condenação em vez de graça. A que se detém antes de repetir a mesma mentira de sempre. A que entende que a sua boca não apenas descreve a sua vida, mas também a forma por dentro. E talvez isso explique algo que você vem sentindo há tempo. Talvez você passe anos pedindo paz a Deus, mas 10 minutos depois de terminar a sua oração, fala guerra a si mesma. Pede descanso, mas repete exigências impossíveis. Pede coragem, mas prega medo a si mesma. Pede amor, mas ensina rejeição a si mesma. E não faz isso porque quer se destruir, faz isso porque ninguém te ensinou a tratar a sua alma com ternura. Ninguém te disse que você também podia se discipular com graça. Ninguém te disse que a voz com a qual você fala consigo importa diante de Deus. Hoje faça a si mesma uma única pergunta, mas faça de verdade. O que tenho ensinado a minha alma este ano? Se você tivesse que escrever as 5 frases que mais se repetiram na sua cabeça esta semana, que tipo de ensino encontraria? Um ensino de fé ou de medo? De esperança ou de derrota? De graça ou de condenação? Não responda rápido. Deixe essa pergunta caminhar com você. Você é mestra de uma só discípula, e essa discípula é você. E hoje, Deus sussurra, filha, antes de me pedir que eu mude a sua vida, deixe-me mudar a voz com a qual você fala consigo. Porque se você é mestra da sua própria alma, sem ter decidido isso, então há uma voz que você escuta o dia todo, todos os dias, e talvez você nem soubesse que ela estava aí. Número 3. A voz que você escuta o dia todo sem perceber. Feche os olhos por um momento, nem que seja por dentro. E deixe-me te fazer uma pergunta simples, mas profunda. Qual é a voz que você mais escuta durante o dia? Não é a voz do seu esposo. Não é a voz dos seus filhos, não é a voz do chefe, nem a da vizinha, nem a da pessoa que te enviou aquela mensagem que te deixou inquieta. A voz que você mais escuta é a sua. Essa voz que fala dentro da sua cabeça enquanto você faz o café da manhã, enquanto caminha, enquanto espera o ônibus, enquanto olha o celular, enquanto tenta dormir, essa voz que comenta tudo, mesmo que ninguém mais a ouça. É a voz que diz, que boba fui. De novo esqueci. Olha como ele me olhou. Não vou chegar. Não vai dar para mim. Com certeza tá chateado comigo. Já estraguei o dia. Não sirvo para isso. E o mais delicado é que muitas vezes você não a percebe. Não porque ela não esteja falando, mas porque está ligada há tanto tempo que se tornou parte do ruído da sua vida. Como um som de fundo que já não incomoda porque você se acostumou a viver com ele. Mateus 12:34 diz, porque a boca fala do que está cheio o coração.
Leia devagar por dentro. Do que está cheio o coração. Isso significa que o que sai da sua boca não surge do nada. Vem de algum lugar. Vem do que foi sendo guardado, repetido, alimentado e acreditado dentro de você. Mas também há uma verdade que você precisa encarar com honestidade. O que a sua boca repete muito, o seu coração acaba acreditando. Uma mentira dita uma vez pode doer, mas uma mentira repetida durante anos pode se tornar uma casa onde a sua alma aprende a morar. E aí está o perigo. Nem sempre são as palavras que outros disseram que te destroem. Às vezes, o que continua te ferindo é o que você repetiu depois. Alguém te chamou de insuficiente uma vez, mas você repetiu isso 1000 vezes em silêncio. Alguém te fez sentir que você incomodava, mas você transformou isso em uma frase diária. Melhor eu não dizer nada. Alguém te fez acreditar que você era difícil de amar, mas você começou a se ver como se isso fosse verdade. E sem perceber, a ferida deixou de ser apenas algo que fizeram com você. Tornou-se uma voz que você aprendeu a imitar. Imagine que você entra na casa de uma mulher e desde a porta escuta um rádio ligado. Não está no volume máximo, mas está ali. Você passa pela sala e o rádio continua. Vai para a cozinha e o rádio continua. Entra no banheiro e o rádio continua. Fica para dormir e ao amanhecer o rádio ainda está tocando baixinho. A mulher já não percebe. Para ela é normal. Mas esse rádio passa anos pregando algo para ela todos os dias. Diz como ela deve se ver, como deve sentir, o que esperar, o que temer, o que crer sobre si mesma. O seu monólogo interior é esse rádio. E a pergunta que hoje Deus coloca diante de você é esta: qual estação você manteve ligada nos últimos 10 anos? Porque não é a mesma coisa viver com uma voz que te lembra da graça e viver com uma voz que te condena antes mesmo de tentar. Não é a mesma coisa acordar com uma palavra de esperança e acordar com uma sentença. Não é a mesma coisa errar e dizer, Senhor, ensina-me, e errar e dizer, de novo, falhei, nunca mudo. Uma frase pode ser porta, outra frase pode ser prisão. E muitas vezes, sem perceber, você mesma fechou portas por dentro com palavras que Deus nunca disse sobre você. Por isso, Davi orava no Salmo 19:14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração diante de ti. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Veja como Davi une as palavras da boca e a meditação do coração. Para ele não eram duas conversas separadas. O que você diz por fora e o que você medita por dentro caminham juntos. A sua oração não termina quando você diz amém. Ela continua também na forma como você fala consigo depois de se levantar. Talvez por isso você tenha vivido algo que não sabia explicar. Você chega no domingo à igreja, escuta uma palavra que te toca, chora, respira, sente que Deus te levantou. Mas chega a terça-feira e você volta a se sentir igual. Não porque a palavra de Deus seja fraca, não porque Deus não tenha falado, mas porque a mensagem de domingo durou um momento, enquanto o rádio interno voltou a tocar o dia inteiro. E se esse rádio te prega derrota da manhã até a noite, a sua alma acaba se cansando de lutar. Nesta semana, faça algo pequeno, mas poderoso. Não tente corrigir tudo ainda. Apenas escute. Pegue um caderninho ou uma nota no seu celular e escreva as 3 frases que mais se repetem na sua cabeça. Apenas 3. As mais comuns. As que aparecem quando você está cansada, quando comete um erro, quando alguém não responde, quando se olha no espelho, quando o dinheiro não dá, quando ora e ainda não vê resposta. Escreva sem enfeitar e depois pergunte ao Senhor: Pai, essa frase foi plantada por ti em mim? Ou alguém a colocou e eu a repeti sem perceber? Talvez você vá chorar, mas não tenha medo dessas lágrimas.
Às vezes, chorar é a forma como a alma reconhece que esteve ouvindo uma mentira por tempo demais. E quando você finalmente a nomeia, essa mentira começa a perder força. Porque aquilo que é trazido à luz já não domina da mesma forma na escuridão. O que a boca repete muito, o coração acaba acreditando. Por isso, hoje você não está apenas aprendendo a falar melhor, está aprendendo a escutar melhor. Mas a pergunta mais profunda não é apenas qual estação você ouve, é de onde veio essa estação. Porque esse rádio não veio do céu, alguém o programou, e esse alguém vive dentro de você. Número 4, da abundância, do coração ou do vazio. Jesus disse em Mateus 12:34, porque a boca fala do que está cheio o coração. Não trate isso como uma frase conhecida, que você já ouviu muitas vezes. Permaneça aí por um momento. O que sai da sua boca não começou na sua boca. A sua boca foi a porta, mas algo já vivia dentro. A sua boca foi o som, mas a origem estava mais profunda. Às vezes acreditamos que o problema foi a frase que dissemos, o tom que usamos, a resposta que escapou. Mas Jesus nos leva mais fundo. Ele não fica nos lábios, ele olha para o coração. E isso pode dar medo, porque quando Deus começa a te mostrar as suas palavras, na verdade, está mostrando o que você vem carregando. Não para te condenar, não para te humilhar, mas para te curar desde a raiz. Porque uma boca ferida quase sempre está ligada a um coração cansado. Uma língua dura, muitas vezes, vem de uma alma que teve que se defender demais. Uma resposta amarga, às vezes, nasceu em um lugar onde houve dor, rejeição, medo ou solidão. Por isso, Tiago 3:11 faz uma pergunta que parece simples, mas entra como luz em um quarto fechado. Acaso uma fonte jorra pela mesma abertura água doce e amarga? Uma fonte não se esforça para dar o que não tem. Uma fonte simplesmente deixa sair o que há dentro. Se está cheia de água limpa, brota água limpa. Se está contaminada, isso também sai. E você sabe, há dias em que alguém apenas toca uma ferida e de repente sai uma palavra que nem você mesma reconhece. Depois você fica pensando, por que eu disse isso? De onde saiu? Saiu de algum lugar, irmã. Talvez não fosse toda a verdade, mas era uma parte do que estava guardado sem cura. Quando você coloca uma panela de pressão no fogo, por fora ela parece tranquila por um tempo. Você olha e não vê o fogo por dentro. Não vê o vapor se acumulando. Não vê a força empurrando contra as paredes. Só vê uma tampinha que começa a se mover. Primeiro devagar, depois mais rápido. E se ninguém abaixa o fogo, se ninguém atende ao que está acontecendo dentro, o vapor procura por onde sair. A sua boca muitas vezes é essa tampinha. Quando você explode, quando responde com dureza, quando diz algo que fere, quando fere a si mesma com palavras cruéis, a sua boca não está inventando algo novo. Está deixando sair o que já estava fervendo. Mateus 15:18 diz: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Leia outra vez por dentro. O que sai da boca procede do coração. A boca não é a principal culpada. A boca é a mensageira. E às vezes passamos a vida tentando calar a boca, mas nunca pedimos a Deus que cure o coração. Propomos falar melhor, responder melhor, ser mais pacientes, não explodir, não chorar, não discutir, não dizer aquilo que sempre dizemos. E por alguns dias funciona, até que a pressão volta, até que alguém aperta o ponto exato, até que o cansaço se junta com a ferida, e mais uma vez o vapor sai. Talvez isso tenha acontecido depois de uma discussão com o seu esposo. Você vai ao banheiro, fecha a porta, se olha no espelho e diz: eu não sei por que disse isso. Não era o que eu sentia. E pode ser que não fosse tudo o que você sentia, mas algo estava ali. Talvez você não quisesse ferir. Talvez não quisesse levantar voz. Talvez não quisesse dizer aquela frase. Mas a frase encontrou uma saída porque havia algo dentro que já estava há tempo demais sem ser entregue a Deus.
E isso não é para que você se castigue, é para que você deixe de ficar na superfície. A pergunta não é apenas, por que falei assim? A pergunta mais profunda é, o que há dentro de mim que está prestes a ferver? Que medo não apresentei diante do Senhor? Que tristeza estou escondendo atrás do meu jeito forte? Que ressentimento estou chamando de cansaço? Que vazio estou cobrindo com respostas rápidas? Que ferida ainda fala por mim? Nesta semana, faça uma oração diferente. Não peça primeiro a Deus que feche a sua boca. Peça que Ele vá mais fundo. Diga, Pai, o que há dentro de mim que sai pela minha boca e não me agrada? Não quero apenas me calar. Não quero apenas parecer bem por fora. Quero que Tu esvazies o que eu carrego em excesso e enchas o que falta com o Teu Espírito. Mostra-me o que tenho guardado. Cura o que escondi. Purifica a fonte, não apenas a abertura. Porque a sua boca não inventa, a sua boca revela. E se o que sai da boca é o que o coração carrega, então faz sentido porque Tiago chama essa língua de fogo. Porque quando um coração carregado transborda, o que sai queima. Número 5. A língua, esse fogo pequeno que você conhece. Vamos ao coração conhecido deste capítulo. Tiago 3:5 diz, assim também a língua é um pequeno membro, mas se glória de grandes coisas. Que forte é isso! Algo tão pequeno, tão escondido, tão rápido, pode levantar uma casa ou pode deixá-la tremendo. Pode abençoar uma mesa ou pode encher de tensão um ambiente inteiro. Pode consolar uma filha antes de dormir ou pode deixar uma frase cravada nela por anos. A língua parece pequena, mas quando se solta sem governo, comporta-se como se tivesse mais força do que todo o corpo. E você sabe disso, não porque alguém te explicou, mas porque você já viveu. Já sentiu como uma frase pode mudar o clima de uma casa. Já viu como uma conversa começa tranquila e por uma única palavra maldita, tudo se acende. Às vezes não foi a sua intenção. Você não queria ferir. Você não queria destruir. Você não queria suar como suou. Mas o coração estava carregado, o cansaço acumulado, a ferida aberta e a língua fez o que sabe fazer quando não está rendida diante de Deus. Saiu correndo, antes da graça. Quando você fala mal de alguém à mesa do almoço, quando solta um comentário que rebaixa, quando repete algo que não deveria repetir, você não está apenas sendo indelicada. Há algo mais sério acontecendo. Sem perceber, você pode se tornar um canal para semear divisão, suspeita, julgamento ou veneno. E talvez depois diga, eu não falei com má intenção. Mas nem todo incêndio começa com má intenção. Às vezes começa com uma faísca que ninguém vigiou. Tiago 3:8 encerra com uma notícia que nos deixa sem desculpas. Mas nenhum homem pode domar a língua. Nenhum homem pode. Nenhuma mulher também. O ser humano já conseguiu dominar animais fortes. Aprendeu a conduzir criaturas enormes. Levantou cidades, atravessou mares, construiu coisas que parecem impossíveis. Mas não conseguiu dominar por si mesmo esse pequeno membro que se esconde atrás dos dentes. Isso não é uma frase para te desanimar. É uma frase para te render. Para deixar de dizer, desta vez eu vou me controlar sozinha. E começar a dizer, Senhor, sem Ti eu não consigo governar nem a minha própria boca. Porque este capítulo não é uma lista de técnicas para falar melhor. Não é conte até 10. Respire antes de responder. Sorria mesmo estando irritada. Tudo isso pode ajudar por um momento, mas não cura a raiz. Tiago está nos levando a um lugar mais profundo. Reconhecer que há uma parte de nós que não se doma com força humana. Precisa ser entregue, precisa ser rendida, precisa passar pelo fogo santo de Deus, não pelo impulso da carne. Um fósforo não parece nada. É pequeno, frágil, quase inofensivo. Você o segura entre 2 dedos e parece incapaz de causar dano. Mas, se esse fósforo cai em um bosque que está há semanas sem chuva, em questão de minutos uma montanha inteira pode arder. Primeiro é um galho. Depois, um arbusto.
Depois, uma árvore. Então o vento ajuda, e quando os bombeiros chegam, já há cinzas onde antes havia sombra. Assim pode ser uma palavra dita em um casamento cansado, em uma filha ferida, em uma amizade delicada, em uma família que já vinha seca por dentro. Uma única frase pode cair como um fósforo e depois você passa anos tentando apagar o que acendeu em 5 segundos. Por isso, antes de falar, olhe o bosque. Veja se a pessoa diante de você já está cansada. Veja se o seu esposo está ferido. Veja se a sua filha precisava de correção, não de humilhação. Veja se aquela amiga não precisava da sua opinião, mas da sua misericórdia. Veja se você mesma não está prestes a lançar outra frase que depois vai carregar como cinza no peito. A língua sem governo é fósforo em bosque seco, e você sabe muito bem onde está esse bosque. Provérbios 6:2 diz: Laçaste-te com as palavras da tua boca, ficaste preso com os ditos dos teus lábios. Isso aperta a alma, porque há palavras que não apenas queimam, também prendem. Há mulheres que hoje vivem presas em frases que elas mesmas repetiram sem perceber. Eu nunca vou mudar. Meu casamento não tem saída. Meus filhos não me ouvem. Deus não me responde. E sem perceber, se enlaçaram com as próprias palavras. A língua não é apenas um fósforo. Às vezes é a corda com a qual nos amarramos. Lembre-se daquela discussão às 11 da noite. Talvez você tenha dito: você é sempre igual. Não te suporto mais. Parece que você não me ama. Você disse isso em 30 segundos, mas talvez a outra pessoa esteja carregando isso há 7 dias dentro da cabeça. Você já quis virar a página. A outra pessoa ainda está tentando apagar esse incêndio no coração. Isso também acontece em casa. Isso também acontece com os filhos. Isso também acontece com você mesma. Hoje, não nomeio 10 incêndios. Nomeie um. Uma faísca sua. Um comentário, uma mensagem, um grito, uma frase que você acendeu e que ainda não se apagou por completo. Não a nomeia diante de ninguém para se punir. Nomeia diante de Deus para se render. Diga: Pai, eu acendi isso. Não consigo apagar sozinha. Preciso que tu restaures o que a minha língua queimou. Mas há um fogo mais antigo do que aquele que você acendeu. Há um fogo que deixaram aceso em você quando era criança e que, sem perceber, você está passando aos seus filhos. Número 6. As palavras da cozinha da sua mãe. Há uma dor da qual quase ninguém fala com o cuidado necessário. E é esta. Muitas vezes você não está falando apenas com a sua voz. Às vezes você está repetindo, sem perceber, a voz que te feriu quando era criança. Você não a escolheu. Não a planejou. Não se levantou dizendo: hoje vou falar como falaram comigo. Mas um dia, você está na cozinha, cansada, com a ossa acumulada, seu filho te responde mal, sua filha derrama algo, alguém te interrompe, justo quando você já não aguentava mais, e de repente sai uma frase da sua boca. E de repente sai uma frase. Foi um eco. Você acabou de se ouvir falar com a mesma voz que jurou nunca usar. E isso dói de um jeito estranho. Porque não dói só pelo que você disse. Dói por se reconhecer em alguém que te machucou. Dói pensar: como pude dizer isso se eu sei o quanto dói? Mas antes que a culpa te invada, respire. Deus não está te mostrando isso para te condenar. Ele está te mostrando para quebrar uma cadeia. Porque o que não se vê, se repete. O que não se nomeia, se herda. E o que não se leva diante de Deus, acaba saindo pela boca quando você menos espera. O Salmo 78, 4-7 fala de contar à geração futura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Veja que princípio profundo. O que uma geração recebe, entrega a seguinte: o bem é transmitido, a fé é transmitida. A memória de Deus é transmitida, mas também, quando não é curada, a dor encontra uma forma de ser transmitida. Se te disseram: você é desajeitada, você é difícil,
Você é igualzinha ao seu pai. Você nunca faz nada direito. Talvez essa frase entrou em você quando tinha apenas 7 anos. E aos 37, em um momento de pressão, pode sair em direção à sua filha como se estivesse esperando a sua vez na sua garganta. Isso já aconteceu com a comida. Você prepara algo sem pensar muito. Alguém prova e diz: isso tem exatamente o gosto do que a sua avó fazia. E você se surpreende porque nunca anotou a receita. Nunca mediu os ingredientes. Nunca se sentou para estudar como se fazia. Mas você viu tantas vezes, sentiu o cheiro tantas vezes. Aprendeu observando. As receitas da casa são herdadas sem papel. E assim também são herdadas as formas de falar. Você não assinou um acordo para repetir a dureza. Não decidiu carregar esse tom. Mas a receita ficou. O tempero verbal da sua infância pode estar aparecendo hoje na sua cozinha, na sua sala, na sua cama, nas suas mensagens, na forma como você corrige, reclama ou se defende. E há algo mais. Quando somos pequenas, nossos pais são o nosso primeiro espelho. Antes de saber quem você se vê no que eles dizem sobre você. Se disseram, você é linda, algo dentro de você aprendeu a receber ternura. Se disseram, você atrapalha, algo dentro de você aprendeu a pedir desculpa por existir. Se disseram, você não serve para nada, talvez você tenha crescido tentando provar que serve, mas com a alma cansada de ter que provar isso o tempo todo. E mesmo com o passar dos anos, mesmo que os espelhos mudem, esse primeiro reflexo pode ficar guardado dentro de você, até que chega outro espelho, o do Pai do Céu, aquele que não devolve a imagem da sua ferida, mas a imagem do seu amor. Por isso, Isaías 49:15 diz: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Que frase tão terna e tão forte. Deus não nega que uma mãe possa falhar. Deus não romantiza a dor de uma filha ferida. Ele diz: ainda que ela esqueça, eu não me esquecerei. Ainda que ela não tenha sabido te abençoar, eu sei falar com você. Ainda que a voz dela tenha quebrado algo em você, a minha voz pode reconstruir. Qual é a frase da sua infância que ainda decide coisas por você? Talvez seja, você não é bonita como a sua irmã. Talvez seja, você sempre foi o problema desta casa. Talvez seja, com você não dá. Essa frase foi dita há anos, mas ainda se senta com você quando você escolhe, quando ama, quando se olha no espelho. Mas escute com atenção. Essa frase não era verdade. Era a ferida de alguém falando pela boca. Não era o nome que Deus te deu. Hoje pegue um papel. Escreva uma única frase que te disseram quando criança e que ainda dói. Não abra todas as feridas de uma vez. Apenas uma. E embaixo escreva o que Deus diria sobre você nesse mesmo lugar. Se disseram, você é desajeitada, escreva o que diz o Salmo 139:14. Eu te louvo, porque de um modo assombrosamente maravilhoso fui formado. Se disseram, você não vale nada, escreva, com amor eterno, eu te amei. Como diz Jeremias 31:3. Depois, guarde esse papel ou rasgue-o, mas antes de dormir, declare em voz alta o que Deus disse. A voz que te marcou não tem a última palavra. A última palavra é de Deus, e Ele fala bem de você. Hoje Deus te sussurra. Filha, o que ela te disse não era verdade. Era a dor dela, falando. Eu não te chamei assim. Eu te chamei de amada. Se as palavras ficam talhando 30 anos em uma alma humana, imagine quanto ficam talhando diante de Deus, porque cada palavra que você diz vai para algum lugar. Número 6. As palavras da cozinha da sua mãe. Há uma dor da qual quase ninguém fala com o cuidado necessário. E é esta. Muitas vezes você não está falando apenas com a sua voz.
Às vezes você está repetindo, sem perceber, a voz que te feriu quando era criança. Você não a escolheu, não a planejou. Não se levantou dizendo, hoje vou falar como falaram comigo. Mas um dia, você está na cozinha, cansada, com a louça acumulada, seu filho te responde mal, sua filha derrama algo, alguém te interrompe, justo quando você já não aguentava mais, e de repente sai uma frase da sua boca. E de repente sai uma frase. Foi um eco. Você acabou de se ouvir falar com a mesma voz que jurou nunca usar. E isso dói de um jeito estranho. Porque não dói só pelo que você disse. Dói por se reconhecer em alguém que te machucou. Dói pensar, como pude dizer isso se eu sei o quanto dói? Mas antes que a culpa te invada, respire. Deus não está te mostrando isso para te condenar. Ele está te mostrando para quebrar uma cadeia. Porque o que não se vê, se repete. O que não se nomeia, se herda. E o que não se leva diante de Deus, acaba saindo pela boca quando você menos espera. O Salmo 78, 4 ao 7 fala de contar à geração futura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Veja que princípio profundo. O que uma geração recebe, entrega a seguinte. O bem é transmitido, a fé é transmitida, a memória de Deus é transmitida, mas também, quando não é curada, a dor encontra uma forma de ser transmitida. Se te disseram, você é desajeitada, você é difícil, você é igualzinha ao seu pai, você nunca faz nada direito, talvez essa frase entrou em você quando tinha apenas 7 anos. E aos 37, em um momento de pressão, pode sair em direção à sua filha como se estivesse esperando a sua vez na sua garganta. Isso já aconteceu com a comida. Você prepara algo sem pensar muito, alguém prova e diz, isso tem exatamente o gosto do que a sua avó fazia. E você se surpreende porque nunca anotou a receita, nunca mediu os ingredientes, nunca se sentou para estudar como se fazia. Mas você viu tantas vezes, sentiu o cheiro tantas vezes, aprendeu observando. As receitas da casa são herdadas sem papel. E assim também são herdadas as formas de falar. Você não assinou um acordo para repetir a dureza. Não decidiu carregar esse tom. Mas a receita ficou. O tempero verbal da sua infância pode estar aparecendo hoje na sua cozinha, na sua sala, na sua cama, nas suas mensagens, na forma como você corrige, reclama ou se defende. E há algo mais. Quando somos pequenas, nossos pais são o nosso primeiro espelho. Antes de saber quem você é, você se vê no que eles dizem sobre você. Se disseram, você é linda, algo dentro de você aprendeu a receber ternura. Se disseram, você atrapalha, algo dentro de você aprendeu a pedir desculpa por existir. Se disseram, você não serve para nada, talvez você tenha crescido tentando provar que serve, mas com a alma cansada de ter que provar isso o tempo todo. E mesmo com o passar dos anos, mesmo que os espelhos mudem, esse primeiro reflexo pode ficar guardado dentro de você, até que chega outro espelho, o do Pai do céu, aquele que não devolve a imagem da sua ferida, mas a imagem do seu amor. Por isso, Isaías 49:15 diz, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Que frase tão terna e tão forte. Deus não nega que uma mãe possa falhar. Deus não romantiza a dor de uma filha ferida. Ele diz, ainda que ela esqueça, eu não me esquecerei. Ainda que ela não tenha sabido te abençoar, eu sei falar com você. Ainda que a voz dela tenha quebrado algo em você, a minha voz pode reconstruir. Qual é a frase da sua infância que ainda decide coisas por você? Talvez seja, você não é bonita como a sua irmã. Talvez seja, você sempre foi o problema desta casa. Talvez seja, com você não dá. Essa frase foi dita há anos, mas ainda se senta com você quando você escolhe, quando ama, quando se olha no espelho. Mas escute com atenção.
Essa frase não era verdade. Era a ferida de alguém falando pela boca. Não era o nome que Deus te deu. Hoje pegue um papel. Escreva uma única frase que te disseram quando criança e que ainda dói. Não abra todas as feridas de uma vez. Apenas uma. E embaixo escreva o que Deus diria sobre você nesse mesmo lugar. Se disseram, você é desajeitada, escreva o que diz o Salmo 139:14. Eu te louvo, porque de um modo assombrosamente maravilhoso fui formado. Se disseram, você não vale nada, escreva, com amor eterno, eu te amei. Como diz Jeremias 31:3. Depois, guarde esse papel ou rasgue-o, mas antes de dormir, declare em voz alta o que Deus disse. A voz que te marcou não tem a última palavra. A última palavra é de Deus, e Ele fala bem de você. Hoje Deus te sussurra. Filha, o que ela te disse não era verdade. Era a dor dela, falando. Eu não te chamei assim. Eu te chamei de amada. Se as palavras ficam talhando 30 anos em uma alma humana, imagine quanto ficam talhando diante de Deus, porque cada palavra que você diz vai para algum lugar. Número 8 Gênesis, vive na sua boca. Volte comigo ao começo. Antes das suas conversas difíceis, antes das mensagens escritas com lágrimas, antes das frases que te feriram e das frases que você mesma repetiu sem perceber, a Bíblia nos leva a uma cena silenciosa e poderosa. Gênesis 1:3 diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz, leia devagar por dentro. Deus olhou para o caos, olhou para as trevas, olhou para o que ainda não tinha forma e falou. Não levantou a voz para impressionar ninguém. Não precisou explicar. Não precisou convencer. Falou e a realidade obedeceu. Isso significa que a primeira vez que a Bíblia nos mostra Deus agindo, mostra Ele falando. A criação nasce de uma palavra. A luz entra por uma palavra. A ordem começa por uma palavra. Onde havia escuridão, Deus não ficou contemplando o vazio, como se o vazio tivesse a última autoridade. Deus falou sobre o caos, e o caos teve que ceder. E depois, um pouco mais adiante, Gênesis 1:26 diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não passe rápido por isso. Você foi feita à imagem do Deus que cria com palavras. A sua boca não é apenas um órgão para comer, reclamar, responder ou preencher silêncios desconfortáveis. A sua boca é um pequeno eco do ateliê de Deus. Você não é Deus, claro que não, mas carrega a imagem dele. E por isso, as suas palavras não são fumaça sem peso. Quando você fala, algo se move. Quando abençoa, algo se levanta. Quando amaldiçoa, algo se quebra. Quando repete morte sobre a sua casa sente. Quando começa a falar vida alinhada com Deus, a sua alma começa a respirar de outro jeito. Por isso, Provérbios 18:21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Não diz que a língua apenas expressa morte ou vida. Diz que há poder ali, há peso ali, há fruto ali. E isso não é um convite para brincar com frases bonitas como se fossem magia. Não se trata de repetir palavras vazias para obrigar Deus a te dar o que você quer. Isso não é fé. Isso é querer usar a boca como controle. O que Deus quer é algo mais santo, que a sua boca deixe de concordar com a morte e comece a concordar com a palavra dele. Pense em duas mulheres cozinhando com a mesma farinha, a mesma água, a mesma mesa e o mesmo forno. Uma amassa devagar e diz, isso vai alimentar a minha casa. Meus filhos vão desfrutar. Obrigada, Senhor, porque hoje há pão. A outra amassa, com os ombros caídos e murmura, vai dar errado. Eu sempre estrago tudo. Como sou desajeitada. Nada fica bom para mim. As duas têm os mesmos ingredientes, mas não estão colocando a mesma voz sobre a massa. E você sabe que uma casa não se alimenta só de farinha.
Também se alimenta de ambiente, de tom, de palavras, do que se respira enquanto a vida diária é preparada. Você está amassando a sua casa todos os dias. Amassa o seu casamento com o que repete quando está cansada. Amassa a confiança dos seus filhos com o que diz quando eles erram. Amassa a sua saúde com a maneira como fala do seu corpo. Amassa o seu futuro com as palavras que solta quando ainda não vê nada mudar. A pergunta não é se você está amassando. A pergunta é, o que você está sussurrando sobre a massa? Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus sustentou o começo de tudo, então não trate a sua própria boca como se não importasse. O que você nomeia repetidas vezes dentro da sua casa começa a ocupar espaço. Se todos os dias você nomeia derrota, a derrota se senta à mesa. Se todos os dias você nomeia escassez, a escassez começa a aparecer a sua identidade. Se todos os dias você nomeia graça, não porque tudo esteja perfeito, mas porque Deus continua presente, a sua casa começa a aprender outro idioma. Talvez por anos você tenha dito: minha família sempre foi assim. Esse casamento não vai mudar. Meus filhos não me ouvem. Minha saúde está quebrada. Eu já sou assim. E enquanto você dizia, estava amassando isso. Não te culpo. Muitas vezes você falou a partir do cansaço. Muitas vezes falou a partir do que via. Mas hoje Deus te convida a falar a partir do que Ele disse, não apenas do que os seus olhos estão vendo. Hoje escolho uma única palavra criadora. Apenas uma. Sobre esse filho que está longe, diga com fé humilde: Senhor, meu filho ainda pode voltar para a tua casa. Sobre o seu corpo cansado, diga: meu corpo é templo do Espírito, e Deus sustenta os meus dias. Sobre o seu casamento ferido, diga: onde houve dureza, Deus ainda pode semear ternura. Uma palavra hoje, amanhã outra. Assim se amassa uma vida nova. Deus cria com palavras. Você, feita à imagem dele, também forma algo com as suas. A pergunta é o quê? Mas, se a sua boca tem tanto peso para criar vida em casa, então o que você diz pelas costas das pessoas também está criando algo. E quase ninguém fala sobre isso. No Emero 9, a fofoca, o doce que envenena. Vou falar com você sobre algo que quase ninguém encara de frente. E quero fazer isso com ternura, não com o dedo em riste. Porque isso não se fala de cima. Fala-se a partir de uma mesa comum, de uma memória compartilhada, dessa sensação incômoda de saber que em algum momento também caímos nisso. A fofoca, a murmuração. Aquela conversa que começa suave, quase inocente, com uma frase conhecida: não é fofoca, só tô te contando para você orar. Ou, estou te dizendo porque me importo com ela. Ou, não conta para ninguém, mas... E em questão de minutos, a vida de outra pessoa fica aberta sobre a mesa como se fosse alimento. E o mais perigoso é que muitas vezes não parece pecado. Parece desabafo. Parece confiança. Parece pertencimento. Você ri um pouco, abaixa a voz, olha ao redor e continua. Mas quando a conversa termina, algo fica estranho por dentro. Nem sempre é culpa gritando. Às vezes, é uma amargura baixa, uma secura, uma inquietação que você não sabe explicar, como se a sua alma soubesse que comeu algo que não devia. Tiago 3,14 diz: mas se tendes inveja amarga e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. E depois, Tiago 3,16 diz: porque onde há inveja e sentimento facioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Veja como isso é forte. Onde há inveja, onde há rivalidade, onde existe o desejo de se colocar acima do outro, entra confusão, entra desordem, entra um tipo de perturbação que não fica só na conversa. Entra na casa, entra na mente, entra na forma como você olha para aquela pessoa quando a vê novamente. A fofoca nunca chega vestida de veneno,
chega vestida de doce. Provérbios 18:8 diz: as palavras do mexeriqueiro são como bocados suaves e descem até o íntimo do ventre. Bocados suaves. Não diz pedras, não diz golpes, diz bocados, algo que se mastiga com prazer, algo que parece pequeno, algo que entra fácil. E aí está o perigo. Se a fofoca doce no primeiro segundo, você a rejeitaria. Se tivesse gosto de veneno desde o início, você cuspiria. Mas ela é saborosa enquanto é dita. Há um prazer escondido em saber algo que outra pessoa não sabe, em se sentir incluída, em diminuir um pouco alguém para se sentir um pouco mais acima. Mas depois vem o gosto amargo. É como uma sobremesa linda, doce, cheia de creme, que enquanto você come parece deliciosa. Mas depois deixa a boca pesada, uma sede estranha, um mal-estar que não passa. Assim age a murmuração. No momento, entretém. Depois, contamina. Porque uma parte de você sabe que usou informação como arma, sabe que falou de uma ferida que não era sua para expor, sabe que transformou a queda de outra mulher em assunto de mesa. E Deus, com uma mão suave, mas firme, te diz: filha, isso não te alimenta, isso te envenena. Pense naquele grupo de WhatsApp onde tudo começa com um oi e termina criticando alguém. Aquela ligação que começa com "você ouviu sobre fulana?". A conversa depois do culto, onde em vez de falar do que Deus fez, se disseca a vida da irmã que não estava presente. E você sabe o momento em que a conversa muda de tom. O seu espírito sente, existe um instante exato em que você já não está falando para ajudar, mas para expor. Já não está compartilhando um peso, está desfrutando de uma queda. E ali, Deus te pede para parar. Você não precisa se tornar fria, não precisa ser dura, não precisa fazer um discurso longo para provar que agora é mais espiritual que as outras. Às vezes basta não alimentar, mudar de assunto, ficar em silêncio, dizer com calma, melhor orarmos por ela, ou simplesmente sair da conversa sem fazer barulho. A sua alma vale mais do que pertencer a um grupo que só se sustenta criticando alguém ausente. E veja o que você faz consigo mesma quando murmura. Você pensa que está lançando veneno contra outra mulher, mas esse veneno passa primeiro pela sua boca, pela sua mente, pelo seu coração. Você prova antes de servir. Por isso, a fofoca é o único veneno que uma mulher bebe achando que está servindo a outra. E Deus te ama demais para deixar você continuar bebendo algo que te seca por dentro. Hoje, identifique um lugar, só um chat, uma ligação, uma amizade, uma mesa, uma conversa onde Deus está te pedindo para silenciar ou sair. Não faça isso com orgulho. Faça com humildade. Diga ao Senhor: Pai, limpa a minha boca do que não me cabe dizer. Se não edifica, ensina-me a não repetir. Se não cura, ensina-me a não compartilhar. Se não nasce do amor, ensina-me a encerrar em silêncio. Porque se tantas palavras ferem o outro e a você mesma, talvez Deus queira te ensinar algo que quase ninguém aprende. Algo que não é falar mais bonito, é algo mais profundo. Nu é mero des, o silêncio, o segundo idioma do Espírito. Há uma verdade que quase não se ensina com paciência. Já ouvimos muitas vezes que é preciso declarar, falar, confessar, proclamar, levantar a voz, dizer o que cremos. E sim, há momentos em que falar é obediência. Há momentos em que uma palavra de fé rompe o medo. Há momentos em que uma oração em voz alta levanta uma casa inteira. Mas a Bíblia também ensina algo mais quieto, mais escondido, mais difícil para um coração ferido. Há momentos em que calar é mais espiritual do que falar. Eclesiastes 3:7 diz: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Veja a ordem. Primeiro, calar. Depois falar.
Porque nem toda palavra nasce de Deus só porque soa firme. Nem toda resposta é necessária só porque você tem razão. Nem todo esclarecimento traz paz. Às vezes o seu desejo de explicar tudo não vem de sabedoria, mas do medo de parecer errado. Às vezes você quer responder não porque o Espírito te guia, mas porque o seu orgulho não suporta que alguém pense algo injusto a seu respeito. E Eclesiastes 5:2 diz com uma sobriedade que abaixa o volume da alma: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a proferir palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Sejam poucas as tuas palavras. Que frase tão contrária a um mundo onde todos opinam, todos respondem, todos publicam, todos se defendem, todos querem ter a última palavra. Deus, ao contrário, às vezes te leva ao lugar onde você não vence falando mais, mas rendendo a necessidade de falar. Porque há silêncios que não são covardia. Há silêncios que são altar. Há silêncios que não nascem da fraqueza, mas de uma confiança profunda de que Deus também sabe defender aquilo que você não explica. E o exemplo mais alto não está em uma mulher famosa, nem em um líder forte, nem em alguém que sempre teve resposta. Está em Cristo. Isaías 53:7 disse sobre ele: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus tinha toda a verdade, tinha toda a autoridade, tinha palavras capazes de desarmar qualquer acusador. Diante de Pilatos, poderia ter explicado cada mentira, poderia ter corrigido cada injustiça, poderia ter mostrado quem era em uma só frase, mas calou. E o seu silêncio não foi derrota, foi confiança. Ele sabia que não precisava vencer aquela conversa para cumprir a vontade do Pai. Sabia que o céu falaria mais alto do que qualquer tribunal humano. Sabia que há vitórias que se perdem quando você tenta defendê-las com a boca errada. Pense em uma mulher parada no meio de um grupo. Lançaram contra ela uma pedra verbal, uma crítica injusta, uma indireta, uma acusação falsa, uma frase feita para provocá-la. Todos esperam que ela responda. Todos querem ver se ela se altera. Por dentro, ela tem argumentos, tem provas, tem frases prontas. Poderia deixar todos em silêncio, mas ela respira. Olha para baixo. Fica quieta, não porque não saiba o que dizer, mas porque decidiu não entregar a sua paz àquela conversa. Esse silêncio não é fraqueza. Esse silêncio é uma forma elevada de fé. Talvez você já tenha estado nesse lugar. Aquela discussão com a sua sogra. Aquela indireta da cunhada no aniversário. Aquele comentário nas redes que te deu vontade de responder às 11 da noite. Aquela pessoa que te entendeu mal e você sentiu uma urgência quase física de explicar tudo. Irmã, nem tudo precisa da sua resposta. Nem toda provocação merece a sua energia. Nem todo mal-entendido se resolve no calor do momento. Às vezes o sim mais profundo do Espírito na sua boca é um silêncio bem guardado. Davi, sendo rei, guerreiro e salmista, entendeu isso? Salmo 141:3 diz: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Davi não pediu apenas palavras bonitas. Pediu um guarda, pediu um porteiro na entrada da sua boca, porque sabia que há momentos em que uma frase pode sair como flecha e depois já não volta igual. Às vezes a melhor oração não é: Senhor, dá-me o que dizer. Às vezes a melhor oração é: Senhor, fecha minha boca até que o meu coração volte a estar nas tuas mãos. Esta semana identifique uma conversa em que Deus te pediu para calar e você não calou. Apenas uma, não para se punir, mas para aprender. Leve isso em oração e diga: Pai, ajuda-me esta semana a calar uma vez onde antes eu teria falado. Só uma. Ajuda-me a confiar que tu podes falar melhor por mim.
O silêncio bem escolhido é a palavra mais espiritual que pode ser pronunciada. Hoje Deus te sussurra: filha, você não precisa vencer todas as conversas. Eu luto por você quando você se cala. E se o silêncio é um idioma do Espírito, então deve existir um idioma ainda mais alto. Um idioma que quase ninguém te ensinou, embora esteja no coração de Tiago 3. Vamos ao clímax desta mensagem. Número 11. A sabedoria do alto. Tudo o que vimos até aqui nos traz a este momento. Não se tratava apenas de falar de palavras bonitas ou palavras duras. Não era só lembrar frases da infância, revisar a fofoca, apagar incêndios ou aprender a calar. Tudo isso era o caminho até o coração da mensagem. Porque Tiago não nos deixa olhando o fogo sem nos mostrar a água. Não nos mostra uma língua difícil de domar para depois nos abandonar na culpa. Tiago nos leva mais fundo. Até a raiz, o problema da língua não é apenas de palavras, é de sabedoria. Tiago 3,13 pergunta: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Observe isso com calma. A sabedoria não se ostenta, se demonstra, não se grita, aparece na conduta, é percebida na mansidão. Uma mulher sábia não precisa vencer todas as conversas para provar que está certa. Não precisa esmagar para se sentir firme. Não precisa levantar a voz para se sentir forte. A sua vida fala antes da sua boca. E então, Tiago 3,17 abre uma janela para o céu e diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Leia de novo por dentro. A sabedoria que vem do alto, não a sabedoria de baixo, não a que você aprendeu se defendendo, não a que te ensinou a responder com dureza para que ninguém te pisasse, não a que disse que, se você não atacar primeiro, perde. Tiago está dizendo que há duas vozes disputando o trono do seu coração. Uma te ensina a falar para vencer. A outra te ensina a falar para curar. A sabedoria do alto é pura. Isso significa que a sua boca começa a se limpar de motivos misturados. Você já não fala para manipular. Já não diz algo bonito só para conseguir algo depois. Já não usa a verdade como faca disfarçada de sinceridade. Você fala com limpeza. O seu sim é sim. O seu não é não. A sua ternura não é estratégia. O seu silêncio não é castigo. A sua palavra começa a se parecer com uma fonte clara. É pacífica. E isso não significa ignorar os problemas. Significa preferir a paz ao orgulho de vencer uma discussão. Há mulheres que têm a última palavra e perdem a casa. Têm razão, mas deixam corações quebrados ao redor. A sabedoria do alto te ensina a perguntar: quero ter razão ou quero semear paz? Quero vencer esta pessoa ou quero cuidar do que Deus me confiou? É amável. Que palavra tão necessária! A amabilidade não é fraqueza, é força sob controle. É saber que você poderia responder com dureza, mas escolhe considerar o peso do outro. É olhar para o seu esposo cansado e não cobrar cada dívida emocional naquela mesma noite. É corrigir sua filha sem humilhá-la. É tratar a si mesma com uma ternura que não nega o erro, mas também não te destrói por ter falhado. É compreensiva. É uma sabedoria que escuta, que pode ser corrigida, que não confunde firmeza com teimosia. Quantas vezes chamamos de personalidade forte uma boca que não sabe receber direção? Quantas vezes dizemos, eu sou assim, quando na verdade Deus queria nos ensinar outro caminho? A sabedoria do céu não se apega ao orgulho. Ela pode dizer, eu errei. Pode dizer, você tem razão. Pode dizer, perdoa-me, eu não vi dessa forma. Está cheia de misericórdia. Não espera que o outro mereça tudo para tratá-lo com bondade. Não abençoa só quando é abençoada. Não responde com ternura apenas quando recebe ternura primeiro.
A misericórdia fala a partir do que recebeu de Deus, não do que o outro merece. Por isso, uma mulher cheia de misericórdia pode quebrar uma corrente em sua casa com uma frase que ninguém esperava: "Eu não quero brigar com você, quero te entender." Está cheia de bons frutos. Não é teoria, não é uma reflexão bonita que fica no vídeo. É visível, alimenta. Seus filhos percebem, seu esposo percebe, suas amigas percebem. A sabedoria do alto produz fruto no tom, nas mensagens, nas conversas, na forma como você pede perdão, na forma como corrige, na forma como você fala consigo mesma quando ninguém te ouve. E é sem parcialidade nem hipocrisia. Não tem duas faces. Não abençoa na igreja e destrói em casa. Não abraça de frente e critica por trás. Não diz Deus te abençoe com a boca enquanto guarda veneno no coração. A mulher sábia começa a ser uma só por dentro e por fora. E isso é liberdade. Imagine um poço antigo no quintal de uma casa. Durante anos acumulou folhas, poeira, terra, coisas que caíram sem que ninguém as retirasse. A água começou a ficar amarga e a mulher deixou de usá-lo porque cada vez que tirava um balde, vinha algo turvo. Mas um dia começa a chover. Não uma chuva violenta, mas uma chuva limpa, constante, do céu. Gota a gota, essa água nova começa a encher o poço. O velho se desloca. O amargo começa a se mover. O que estava estagnado perde força. Assim, trabalha a sabedoria do alto no seu coração. Não entra para maquiar a boca. Entra para limpar o poço. Isaías 50 diz: "O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele desperta, manhã após manhã, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos." Veja a ordem. Primeiro desperta o ouvido, depois vem a língua sábia. A mulher que aprende a ouvir Deus pela manhã começa a falar diferente durante o dia. Quando uma mãe abaixa a voz em vez de gritar, isso é sabedoria do alto. Quando uma esposa responde com mansidão e desarma uma discussão, isso é sabedoria do alto. Quando uma mulher em um grupo diz: "Irmãs, melhor orarmos por ela", isso é sabedoria do alto. Dá para ver, dá para sentir. Está no ambiente. Tiago 1,5 diz: "E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Ore hoje: Pai, não quero apenas mudar as minhas palavras. Quero a sabedoria do alto. Derrama sobre o meu coração antigo. Limpa o poço de cima para baixo. Dá-me uma língua de sábios para falar palavras ao cansado. Em nome de Jesus." A sua língua não é curada mudando técnica. A sua língua é curada recebendo outra sabedoria. E quando essa chuva do céu começa a cair sobre você, você passa a falar diferente até nas situações mais difíceis. Até quando a vida parece desmoronar. Número 12. Falar fé em meio à tempestade. Há um tipo de palavra que não se prova quando tudo está tranquilo. Qualquer pessoa pode falar bonito quando a casa está em ordem, quando o dinheiro dá, quando os filhos respondem bem, quando o casamento respira paz, quando o corpo não dói e o coração não treme. Mas há palavras que só revelam a sua raiz quando a tempestade chega. Quando a conta vence e você não sabe de onde virá o dinheiro. Quando o médico diz algo que você não esperava. Quando o seu filho se afasta e já não quer ouvir. Quando a pessoa que você ama esfria. Quando você ora e por fora nada parece se mover, é aí que a boca é provada. Não no domingo com música ao fundo. Não quando tudo parece sagrado. Ela é provada na segunda de manhã, quando você abre os olhos e a realidade continua ali. É provada na cozinha, na mensagem que você quer enviar, na ligação que não recebeu, no silêncio que pesa. É provada quando os fatos gritam. Isso não vai mudar. E você precisa decidir qual voz vai repetir: a voz dos fatos sem Deus, ou a voz de Deus sobre os fatos.
Romanos 4,17 diz que Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Leia isso outra vez por dentro. Deus chama o que não é como se fosse. Isso não significa negar a realidade. Abraão não negou a sua idade. Sara não negou a sua esterilidade. A promessa não foi construída fingindo que não havia impossíveis. A fé verdadeira encara o impossível de frente, mas não entrega a ele a última palavra. A fé diz: sim, isso está seco, mas Deus dá vida aos mortos. Sim, isso parece fechado, mas Deus ainda abre caminhos. Sim, não vejo fruto, mas Deus não terminou. E 2 de Coríntios 4,13 diz: crie, por isso falei. Veja a ordem. Primeiro eu creio, depois eu falo. A palavra de fé não é falar por falar. Não é repetir frases bonitas para esconder o medo. Não é dizer, está tudo bem, quando por dentro você está quebrada. Isso só cansa mais. A palavra de fé é mais profunda. É dizer o que Deus diz, quando o que você vê diz o contrário. É colocar a voz de Deus sobre a tempestade, sem fingir que não há vento. Quando você joga água fria sobre uma frigideira bem quente, tudo salta, faz barulho, espirra, assusta. Assim acontece quando você fala a partir da crise sem antes passar pela presença de Deus. Suas palavras caem sobre a alma aquecida de outra pessoa e tudo respinga. Mas quando você deixa a frigideira esfriar, quando abaixa o fogo, quando espera um pouco, então pode colocar óleo e o óleo não espirra. Ele cobre, suaviza, prepa. A palavra de fé é assim. Não cai como reação violenta sobre a crise. Cai como óleo, não nega o fogo, mas não se deixa governar por ele. Cobre o que arde com uma confiança que vem do alto. Olhe para Maria. Quando recebeu uma notícia impossível, quando foi anunciada algo que não cabia na lógica humana, ela respondeu em Lucas 1,38, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Que frase tão pequena e tão imensa! Os fatos diziam, impossível. A razão dizia, não pode ser. O medo poderia ter dito, o que vão pensar de mim? Mas Maria disse, cumpra-se. Não entendia tudo, mas se rendeu à palavra de Deus. E nessa rendição verbal, o Verbo se fez carne. Uma jovem abriu a porta com uma frase de obediência. Talvez hoje exista uma situação na sua vida que está gritando uma sentença. Sua família não muda, seu filho não volta, seu casamento não se cura, seu corpo não se recupera. Você nunca vai sair dessa dívida. E talvez você esteja há semanas repetindo a mesma coisa, não porque quer se amaldiçoar, mas porque está cansada de esperar. Mas hoje, Deus te convida a mudar a frase que você está colocando sobre essa ferida. Não minta, não negue, não finja que não dói. Mas fale a palavra de Deus sobre isso. Jó 6,25 diz, quão poderosas são as palavras retas. As palavras retas não são palavras exageradas. São palavras alinhadas com Deus. São palavras que não nascem do pânico, mas da promessa. Por isso, esta semana, tome uma única promessa bíblica. Apenas uma, não 10. Uma. Se a sua luta é financeira, declare Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Se a sua dor é pela sua casa, declare Atos 16,31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Escreva, leve com você. Diga antes de dormir. Diga quando o medo quiser falar primeiro. A fé não nega os fatos, ela coloca sobre eles a palavra de Deus. E a palavra de fé mais alta, a que vai mais longe, a que abre céus quando tudo parece fechado, tem um nome: a oração. No Êmero 13, a oração, o uso mais alto da tua língua, pensa nisso com calma.
A mesma boca com a qual esta manhã talvez te queixaste, a mesma boca com a qual respondeste mal na cozinha, a mesma boca com a qual disseste algo que depois te doeu ter dito, essa mesma boca pode parar agora, levantar uma oração simples e falar com o Deus do universo. Percebes o milagre? Deus não te tira a voz porque a usaste mal. Deus não cancela a tua boca porque um dia saiu dela veneno. Deus te chama a redirecioná-la. A mesma língua que se enrola na queixa pode aprender idioma do céu. E isso é precioso, porque muitas vezes tu pensas que para orar tens que estar limpa, tranquila, inspirada, organizada por dentro. Mas Tiago 5,13 diz: está alguém entre vós aflito? Faça oração. Não diz se está aflito que publique. Não diz se está aflito que descarregue sobre todos. Não diz se está aflito que repita a queixa até o coração cansar ainda mais. Diz: faça oração, como se Deus te dissesse: filha, quando a pressão subir, não derrames primeiro a tua alma em qualquer lugar. Traz a mim. Porque quando o coração está carregado, sempre busca uma saída. Se não sai em oração, sai em queixa. Se não sobe ao Pai, cai sobre alguém. Se não se derrama no lugar certo, se derrama na mesa, no chat, no esposo, nos filhos, na amiga que te escuta, mas também se cansa. A carga precisa sair. Sim, Deus não te pede que finjas que não dói, mas te ensina para onde levar essa dor. Há palavras que, ditas para baixo, aumentam o caos, mas essas mesmas palavras, ditas para cima, se transformam em oração. Imagina um rio que durante anos desembocou em um deserto. Levava água, levava força, levava movimento, mas tudo terminava se perdendo na areia. O rio não era inútil, só estava mal direcionado. Toda a sua corrente evaporava sob o calor. Toda a sua força desaparecia, onde nada podia recebê-la. Mas um dia alguém muda o curso. Não muda a água, não muda a força, não muda a quantidade, só muda a direção. E agora esse rio desemboca no oceano. O que antes se perdia, agora se une a algo imenso. Assim pode acontecer com a tua boca. Talvez durante anos, o teu rio desembocou no deserto, da queixa, do lamento, da murmuração, da reclamação constante, da frase repetida sem esperança. Não porque sejas má, mas porque estavas carregada e não sabias para onde levar tanta água. Mas hoje, Deus te convida a redirecionar esse fluxo para Ele. A queixa fala ao deserto, a oração fala ao oceano do Pai. Filipenses 4,6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus em toda oração e súplica, com ação de graças. Olha esses três movimentos: petição, súplica e ação de graças. A oração não é só pedir. Também é suplicar quando já não podes mais. E também é agradecer quando ainda não vês tudo resolvido. A gratidão guardada muitas vezes evapora dentro do cansaço. Mas a gratidão dita é semeada. Quando dizes: obrigado, Pai, porque mesmo sem entender, tu estás comigo, algo se organiza por dentro. Não porque o problema desapareceu, mas porque a tua boca deixou de servir ao medo e começou a servir à fé. E escuta isso com ternura. A Deus podes dizer tudo. Tudo. O bonito e o feio. O santo e o quebrado. O que te envergonha. O que não te atreves a dizer em voz alta diante de ninguém. Há mulheres que com todos falam suave, mas com Deus falam distante, como se tivessem que esconder a verdade. Mas Ele não se assusta com a tua dor. Ele não se quebra com a tua queixa. Ele não se cansa como se cansa uma amiga. Teu esposo não pode carregar tudo o que há dentro de ti. Teus filhos não deveriam receber todo o teu transbordar. Tua melhor amiga pode te acompanhar, mas não pode ser o teu oceano. Deus sim. Ele tem ombros eternos. Esta semana, quando te surpreenderes começando a reclamar, muda o curso no meio da frase. Seias dizer: não aguento mais isso? Transforma em: Pai, sustenta-me nisso, porque sozinha não posso.
Se ias dizer, minha casa é um desastre, diz, Senhor, entra na minha casa e ensina-me a semear paz. Se ias dizer, ninguém me entende, diz, Pai, tu me vês por inteiro até onde não sei me explicar. É o mesmo ar, a mesma boca, a mesma carga, mas outro destinatário. E quando muda o destinatário, também começa a mudar o fruto. A queixa fala ao deserto. A oração fala ao oceano, do Pai. E quando aprendes a falar bem com Deus, começa a despertar algo que talvez estivesse há anos adormecido dentro de ti. Uma capacidade que muitas mulheres perderam entre feridas, cansaço e decepções. A capacidade de abençoar. Número 14. Abençoar em voz alta os teus. Tiago 3,9 diz: Com ela bendizemos ao Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, que são feitos à semelhança de Deus. E depois, Tiago 3,10, sentencia com uma clareza que não deixa espaço para desculpas. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isto não deve ser assim. Que forte é isso, irmã querida. Porque Tiago não está falando apenas de palavras feias. Está falando de uma contradição espiritual. A mesma boca que se levanta para dizer, Senhor, eu te amo, às vezes desce para a sala, para a cozinha, para o chat, para o telefone e destrói alguém que também carrega a imagem de Deus. E aqui há algo que precisas olhar com reverência. Quando falas contra uma pessoa feita à imagem de Deus, não estás atacando apenas essa pessoa. Estás tocando algo que pertence ao Criador. Estás falando contra uma obra que Deus formou, mesmo que essa obra esteja ferida, mesmo que essa pessoa tenha falhado, mesmo que tenhas razões para estar magoada. Por isso, não é pouca coisa bendizer a Deus, e depois ferir com a mesma boca aqueles que Ele fez. Tiago diz sem adornos, isto não deve ser assim. Mas há uma forma mais silenciosa em que muitas vezes deixamos de abençoar. Nem sempre amaldiçoamos com frases duras. Às vezes, amaldiçoamos com ausência, com esse amor que nunca é dito, com essa gratidão que nunca é pronunciada, com esse estou orgulhosa de ti que fica preso na garganta, com esse obrigada pelo que fazes que o teu esposo leva anos esperando ouvir, com esse filha, és um presente para mim que a tua filha precisa escutar, mesmo que tu aches que ela já sabe. Irmã, o amor que não é dito nem sempre chega ao coração do outro. A bênção guardada em silêncio não alimenta como a bênção pronunciada com ternura. Teus filhos podem saber que os amas, sim, mas precisam ouvir. Teu esposo pode intuir que o valorizas, mas precisa ouvir. Tua mãe pode imaginar que agradeces seus sacrifícios, mas precisa ouvir. E tu mesma, depois de tantos anos falando contigo com dureza, também precisas escutar da tua própria boca uma bênção que se pareça mais com a voz do Pai do que com a voz das tuas feridas. Pensa numa montanha. Se uma pessoa se coloca diante dela e grita, eu te odeio, a montanha devolve, eu te odeio. Se grita, eu te amo, a montanha devolve, eu te amo. A montanha não inventa. Apenas responde ao eco do que recebeu. Muitas casas funcionam assim. O que semeias com a boca começa a voltar pela voz dos que vivem contigo. Se na tua casa só se ouvem queixas, críticas, ordens secas e reprovações, não te surpreendas se o eco volta em forma de tensão. Mas, se começares a semear bênção, se começares a dizer vida em voz alta, se a tua boca aprender a abençoar antes de reclamar, pouco a pouco o eco da tua casa também pode mudar. Número 6. 24 ao 26 nos deixa uma das bênçãos mais bonitas de toda a Escritura. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha de ti misericórdia. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Olha a ternura dessas palavras. Não são complicadas, não são longas, mas carregam proteção, luz, misericórdia e paz. Isso é uma bênção verdadeira. Colocar sobre alguém palavras que lhe lembram o que Deus quer fazer com a sua vida. E tu também podes fazer isso na tua casa. Não precisas de uma cerimônia, não precisas de uma voz perfeita, não precisas sentir-te forte. Podes abençoar teu filho antes de dormir com uma mão sobre a sua testa. Podes olhar para o teu esposo e dizer: que Deus te fortaleça esta semana, que te dê paz e sabedoria. Podes falar sobre a tua filha e dizer: és amada por Deus, és valiosa, a tua vida tem propósito. E se vives sozinha, podes ficar diante do espelho e dizer a ti mesma: filha amada, hoje Deus vai contigo. Não estás abandonada, és preciosa aos seus olhos. Jacó, já idoso, chamou seus filhos e falou sobre eles. Suas palavras não foram ar, foram memória, foram herança, foram direção. E embora tenham passado gerações, ainda lemos o que um pai disse em voz alta sobre seus filhos. Irmã, uma bênção pronunciada hoje pode acompanhar teu filho em noites que tu não vais conhecer. Pode sustentar tua filha em batalhas que ainda não chegaram. Pode se tornar uma voz guardada dentro deles, para quando o mundo lhes disser o contrário. Hoje, antes de dormir, abençoa uma pessoa em voz alta. Uma só. Diz o nome dela, afirma sua identidade e declara uma promessa simples. Maria, és amada por Deus, e Ele te sustenta esta semana. Filho, és luz nas mãos do Senhor, e Ele guia teus passos. Senhor, abençoo a minha própria vida, porque sou tua filha e não estou sozinha. 30 segundos bastam para começar. O amor que não é dito não é semeado, e um jardim semeado de silêncio nunca dá fruto. E quando aprendes a abençoar com a boca e a falar contigo com a voz do Pai, um dia percebes algo. Já não és a mesma mulher. A voz mudou, e com ela, a vida. Número 15. Vives como falas. A mulher de palavras do céu. Se chegaste até aqui, quero que recebas isto com o coração aberto. O que acabas de ouvir não é informação para guardar na mente. É um convite de Deus para mudar a maneira como vives a partir da maneira como falas. Porque uma vida nova nem sempre começa com uma decisão enorme, com um jejum longo, com uma mudança visível para todos. Às vezes começa com uma frase diferente ao despertar. Uma palavra diferente diante do espelho. Uma resposta diferente na cozinha. Um silêncio diferente no meio de uma discussão. Uma pequena bênção antes de dormir. Talvez pensavas que a tua vida ia mudar quando as circunstâncias mudassem. Quando teu esposo mudasse. Quando teus filhos obedecessem. Quando o dinheiro desse. Quando a dor fosse embora. Quando a casa estivesse em paz. Mas hoje, Deus está te mostrando algo mais próximo. Muitas coisas começam a se mover quando a tua boca deixa de repetir morte e começa a semear céu. Não porque as tuas palavras sejam magia, não porque possas controlar a vida com frases, mas porque a tua boca, rendida a Deus, pode deixar de servir ao medo e começar a servir à fé. Salmo 19, 14 diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração diante de ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Que oração tão perfeita para fechar este caminho. Sejam agradáveis. Não diz que sejam impressionantes. Não diz que sejam fortes. Não diz que sejam palavras que todos aplaudam. Diz agradáveis. Que agradem a Deus. Que não saiam de uma ferida não entregue. Que não nasçam do veneno. Que não se disfarcem de sinceridade para destruir. Que soem no céu como algo limpo, humilde, verdadeiro.
E Tiago 3,18 encerra o capítulo dizendo: Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que promovem a paz. Lê devagar por dentro. Semeia-se. Isso significa que a tua boca também trabalha a terra. Há uma agricultura espiritual acontecendo na tua casa, no teu casamento, nos teus filhos, no teu coração. Cada palavra é uma semente. Cada queixa semeia algo. Cada crítica semeia algo. Cada bênção semeia algo. Cada oração semeia algo. Cada silêncio bem guardado também semeia algo. Teu lar é um jardim. A terra é o coração dos que vivem ali. Tuas palavras são sementes. Há dias em que regas com ternura. Há dias em que arrancas ervas daninhas com uma conversa honesta. Há dias em que apenas esperas que Deus faça o seu trabalho debaixo da terra. Mas se todos os dias jogas sal, se a cada manhã falas com dureza, se a cada noite fechas o dia com reprovações, não há jardim que resista. Por isso hoje Deus te pergunta com amor, mas também com seriedade. As palavras que vais dizer amanhã serão água ou serão sal? O jardim que estás colhendo hoje talvez foi semeado com palavras de anos atrás. Frases que disseste sem pensar. Silêncios que doeram. Bênçãos que nunca saíram. Mas escuta isto. O jardim que colherás dentro de um ano está semeando esta semana. Não desprezes a palavra pequena. Não desprezes o perdoa-me. Não desprezes o eu te amo. Não desprezes o Deus está contigo. Não desprezes o filha, és amada. Não desprezes olhar-te no espelho e dizer: hoje não vou falar comigo como inimiga. Sofonias 3,9 diz: então darei aos povos lábios puros. Darei. Que palavra cheia de esperança. Deus não só exige uma boca limpa, Deus promete dar lábios puros. Isso significa que a tua língua não se cura apenas com força de vontade. Tu não domas sozinha aquilo que Tiago disse que ninguém pode domar. Tu a entregas, a rendes, a colocas diante do Pai. E Ele começa a limpar a fonte, a curar a raiz, a mudar a voz por dentro. Pensa naquela mulher que por anos falou consigo com desprezo e um dia, sem forçar, olha-se no espelho e diz: filha amada. E já não sou estranho, já não dá vergonha, já não parece uma frase emprestada. Sai natural, porque Deus foi mudando a fonte. A cozinha é a mesma. O espelho é o mesmo. A casa talvez ainda tenha problemas, mas a mulher que está ali já não é a mesma. A voz mudou. E com a voz, a vida começou a mudar. Por isso, vamos encerrar este vídeo com um compromisso simples. Não um peso. Não uma lista impossível. Uma prática pequena de 30 segundos para começar a semear outra colheita. Porque o pequeno governa o grande. A tua língua decide muito mais do que imaginavas. E só a sabedoria que vem do alto pode domá-la. E agora, irmã querida, antes de fechares este vídeo, volta comigo à cozinha do começo. Aquela cozinha onde te ouviste falar com a voz que juraste nunca usar. Olha o que aconteceu. Deus não veio para te envergonhar por essa voz. Veio para te devolver uma nova. Volta comigo à cozinha do começo. Aquela cozinha onde estavas cansada, com o coração apertado, com coisas demais sobre ti, e de repente te ouviste dizer uma frase que não querias dizer. Uma frase antiga. Uma frase herdada. Uma frase que soava demasiado parecida com a voz que um dia te feriu. Mas agora algo mudou. Já não estás parada nessa cozinha sem entender o que aconteceu. Agora sabes que essa voz não precisa continuar governando a tua casa. Já não tens que repetir o que te quebrou. Já não tens que falar contigo como falaram contigo. Hoje, nessa mesma cozinha, Deus coloca outra voz dentro de ti. Não a voz do medo, não a voz da ferida, a voz do Pai.
Hoje aprendeste que a tua boca não é pequena para Deus. As tuas palavras não se perdem. As tuas frases não se evaporam. O que dizes semeia algo dentro de ti e ao teu redor. E também aprendeste isto. Não podes domar a tua língua só com força humana, mas podes entregá-la ao Senhor para que Ele a cure desde a raiz. A transformação não começa quando tudo muda por fora. Começa quando tu permites que Deus mude a fonte de onde saem as tuas palavras. Por isso quero deixar-te uma prática simples para os próximos 7 dias. Apenas 30 segundos a cada manhã. Antes de pegar o celular, antes de responder mensagens, antes de olhar tudo o que te espera, coloca-te diante do espelho e diz 3 frases em voz alta. Não apenas penses. Diz com a tua boca. Diz, minha boca semeia céu. E depois diz, hoje falarei com a sabedoria que vem do alto. Talvez no primeiro dia te soe estranho. Talvez sintas vergonha. Talvez uma parte de ti ainda não acredite. Não importa. A semente não parece uma árvore quando cai na terra, mas já carrega vida dentro. Agora, declara comigo. Hoje, falo comigo como Deus fala comigo. Minha boca semeia céu. Sou mestra da minha própria alma. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, hoje te entrego a minha boca. Limpa as frases que herdei, as que repeti e as que me feriram. Dá-me sabedoria do alto. Põe guarda aos meus lábios. Que a minha casa não seja campo de sal, mas um jardim semeado com palavras de vida. Em nome de Jesus. Amém. Compartilha esta mensagem com uma mulher que precisa curar a sua voz. E inscreve-te para continuar recebendo uma palavra do Pai a cada dia. Lembra-te, o pequeno governa o grande. A tua língua decide a tua vida. E só a sabedoria que vem do alto pode domá-la.